versículos aqui, que para quem entende o culto são esses. Amém? É Lucas 9, 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e diante. Amém? Amém. E dizia a todos, quem dizia, né? Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Amém? Isso ele fala que vai ter um que vai ser arrebatado, né? Quando você está morto. Ele já estava dizendo para os seus discípulos. Então, o que eu vejo aqui, amados, que não é força, não é violência. Ele fala, é pelo Espírito. Você aceitar a Cristo, ele fala, se alguém quer vir a mim, ele está falando, se eu venha. Agora, lá em Mateus 11, 28, ele fala, venha, vinde a mim, venha comigo. E aqui, porque é a opção de cada um. Cristo não quer que ninguém siga ele forçado. Ele quer que você vai igual, mas na maioria das vezes as pessoas vão bem alimentadas, né? No meu caso foi assim, né? Tem muito pecado errado, droga, cachaça, aqueles bailão, de todas as coisas, né? Então, ele chama a pessoa, é a sua opção a vir para Jesus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem seguir os caminhos do Senhor. Ele fala, vinde após mim, ele é o caminho, ele anda à frente e você anda atrás dele. Cristo é a ovelha, segue os seus pastores, né? Ó, porque fala, qualquer um que salvar a sua vida, perderá. Porque nós vamos perder tudo aquilo que nós gostávamos de fazer. Porque a gente não tinha conhecimento que era tudo errado. Foi para as namoradas, ficaram para a mulher, tudo isso. É porque a pessoa não sabe também, quando você vai saber a Bíblia, você tem que ver que tudo começou foi na arca. Você viu, no caso Noé teve uma palavra que obedeceu. Quantas palavras Deus já tive, vocês já tiveram do Senhor? Ele com uma palavra, nunca tinha chovido. Ele 100 anos fazendo uma arca que não sabia como que era, mas Deus deu direção para ele, né? E foi assim que falou para ele também, né? Depois você faz a sua arca, entra cada casal de animal. Ele falou, entra um boi e uma vaca. Um leão e uma leoa. Ele não falou, entra um elefante e 4, 5 elefoas. Aí o cara tem 4, 5 namoradas. Porque na arca começa a obediência, é casal. Então ele fala assim, ó. Porque aproveita o homem. Tem uma Bíblia que fala, ganharam o mundo, né? E perderam a sua salvação. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, tem pessoa que tem vergonha. Você vai lá no mercado, Pai do Senhor. Ela olha assim. Tem uns que, quando você vê um crente falar Pai do Senhor, ele fala oi, ele já tá desligando.
vai julgando o Senhor. E ele sabe, nem todo mundo, a paz do Senhor. Aí o pastor que é massa, ele fala varão, não vem não. A paz do Senhor, vai não. É demais. Porque tem gente que tem vergonha de falar que é crente, ó. Tem pessoas que nem andam com a Bíblia. Quando vai para o culto, esconde. Mas Deus está vendo todas as coisas. Ó, porque qualquer que de mim das minhas palavras envergonhar, dela verá ganhar o Filho do Homem quando Jesus descer com os anjos na sua glória, na do Pai. E em verdade vos digo que eu busquei. Depois eu falo daqueles que vão ser arrebatados, que nem vão morrer, porque não segue ele, mas não vai dar tempo, né? Porque já estão, os princípios da luz começou. É uma coisa que é igual depois aqui também nós vamos orar por Israel, tá, gente? É isso que igual o irmão falou. Porque aquelas pessoas lá, Deus vai por a própria mão deles. Porque ali é a terra do Filho de Deus, ali é a terra santa. E ali é uma covardia, tanta gente morrendo inocente, crianças, pessoas que não tem nada a ver. Já pensou, eu vi uns vídeos de uma mulher reclamando e chorando, uma menininha falando. De dia você já viu os aviões passar, as bombas caindo no ruído então. Só na escuridão, gente morrendo. Nós temos que orar. Amém? Então essa que é a palavra. É seguir o caminho do Senhor, certo? Porque não adianta, porque tem pessoas que chegam na igreja, chegam fervoroso, falam, nossa, esse é o cara. Depois cai e não volta mais. Tem gente que chega tudo errado e pega o rumo. É igual Nicodemos, que não sabia de nada, mas no fim ele foi com José de Arimateia, lá ungiu o corpo de Jesus. Ele entendeu a palavra. Amém? Vamos orar então, gente, por Israel. Pai amado, querido, eu vou exaltar o teu nome, Pai. Eu sei, Senhor, que a gente nada entenderá, ó Deus. Eu sei, Senhor, que teu povo vai à terra santa, que a terra do teu filho amado, Pai. Aquelas nações que tu visando, Pai. A Bíblia diz sobre o guaraçaraio do fogo sobre aquele pessoal, Pai. Então, Pai, tenha misericórdia, Pai, porque tem muita gente lá que foi inocente, ó Pai. Eles não sabem. Para onde correr que não tem, Pai. Então, eu tenho muitas nações, ó Deus, eles acham que estão protegidos até aquela altura. Mas pela graça e misericórdia nós pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Olhe por Israel, Pai. Tenha misericórdia daquela gente, como o Senhor é misericordioso. Porque essa palavra diz que a misericórdia lança sobre a justiça. E nós cremos, ó Deus. Nós só temos que agradecer, ó Deus, por tudo que ele fez. Mas por misericórdia desses povos, é que nós pedimos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém, Deus. Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Glória. Vamos louvar o Senhor. Mais um dia, mais um culto. Como é bom estar na casa do Senhor. Dona Val, Mira, nosso amigo Paulo, Ricardo. Como é bom estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, na casa do meu Pai. Amém. Vamos louvar a Débora, depois a Daiane. Vamos o hino da harpa, né, irmão? O da harpa. Não podemos deixar passar batido. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria, meu irmão. Com tristeza a gente canta no velório. Você sabia que lá na Bahia eles cantam no velório? Eles cantam no velório lá. É uns trem feio, rapaz. Quando o cara é católico, os trem que eles cantam lá. Ele já morreu. Uns trem sem graça, viu? Minha sogra conhece, vai lá. Vamos cantar, meus irmãos, número 26 da harpa cristã. Amém? Glória a Deus, Jesus é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que na hora certa Deus vai mandar o anjo para ajudar Israel, né? Quando Deus manda o anjo, eu vou te falar a verdade, não tem nação forte, não tem povo preparado, não tem nada. O anjo vai lá e acaba com tudo, viu? Glória a Deus, glória a Deus. 26, a formosa Jerusalém. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Vai chegar um dia que os irmãos poderão escolher o hino.
Irmãos, pede um hino aí. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus, esse dia vai chegar, né? Vai chegar. Tenha paciência. Tenha paciência. 26, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria. Amém. Vamos cantar mais outra. Vamos cantar mais outra agora para Jesus. Glória a Deus. E vamos cantar o hino de número 409. 409, meus irmãos. Com muita alegria, glória a Deus. 409. O pastor já está engatilhado ali, ó. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Trabalhadores do Evangelho. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifarei. Entrados vocês já do velho, do seu digno querer.
se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam do Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar onde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, irá nos socorrer. Quem espera do Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Oh, glória a Deus, Jesus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Débora está com a oportunidade. Já preparou aí. A Daiane vai preparando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempo para a dor. Mas sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Não parei.
parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá, porque quando eu não dou conta, ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele tá lá babado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. É por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Glória a Deus. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Aleluia. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Daiane, pela oportunidade, amém? Glória a Deus. O Senhor tem feito. Glória a Deus. Saúde, irmão, papai do Senhor. Amém. Aleluia. Eu me lembro que você sempre cantava na congregação e o nome de Jesus glorificava com tanta emoção. De repente foi vencido pelos laços e do grande amor de Deus se esqueceu. Sei que você chora triste, amargurado, seu primeiro amor morreu. Volta depressa, depressa, você pode ver que Jesus te ama, espera por você.
ovelha desgarrada, está ferida e sangrando o coração. Mas o bom pastor te ama e te chama e estende a sua mão. Volta depressa, depressa, você pode ver que Jesus te ama e espera por você. Volta depressa, depressa, você pode ver que Jesus te ama e espera por você. Quantas vezes eu até tentei falar, você não me ouviu. Fantasias desse mundo num segundo conseguirão te levar. Mas a igreja te espera e te chama. Venha logo ocupar o seu lugar. Aproveita que a porta está aberta, mas um dia vai fechar. Volta depressa, depressa, você pode ver que Jesus te ama e espera por você. Amém? Vamos orar pelas crianças, pelos pequeninos. Irmãos, a gente começou acho que gravar, né, as mensagens, o nosso culto ao Senhor, e a gente está em obediência ao Senhor, né? Quando Mateus ali no capítulo 28 diz: ide e pregar o evangelho, né? Fazer discípulos das 4 nações. Então, você que está aí no vídeo, nos vendo, nos perdoa a simplicidade, mas a gente está em obediência, cumprindo aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, pregar as boas novas. Então, a gente está aqui, que você possa prevalecer. Pedimos perdão pela qualidade do som, mas pelo lugar, a simplicidade, mas a tua audiência aí é para o reino dos céus. Amém? Amém. Vamos orar pelos pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar essas crianças, porque aqui tem um projeto do Senhor, tem uma obra grande que eles ainda vão cumprir nessa terra, porque o Senhor nos diz para que possamos deixar que eles cheguem ao Senhor, porque que se queremos entrar na tua casa, no teu reino, devemos ser semelhante a elas, com um coração puro. Amém? Que elas possam crescer não só em estatura, mas também em graça e conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Podem seguir lá. Hoje a tia Valentina vai estar à frente lá da escolinha, da salinha. Amém? Glória a Deus. E vamos seguir com o nosso culto, né? A Marta, Dona Martinha, eu costumo chamar de Neguinha, mas é a Marta. Amém? Graças a Deus, irmãos. Amém. Irmão, eu vou estar falando uma palavra aqui que muita gente não gosta, mas eu estou na direção do Senhor. Porque hoje de manhã eu estava orando, e aí vinha, eu falo, não, eu vou ler tal. Aí o Espírito Santo veio e falou assim, que não é eu que dou a palavra. Quem dá a palavra é o Senhor. Aleluia! Amém? Então, assim, eu queria falar sobre dízimo e oferta. Em Malaquias,
3:10 fala: trazeis dízimo e oferta na casa do teu pai, para que haja mantimento na tua casa. E Deus é maravilhoso. Eu sou testemunha, né, do dízimo, né, e eu só tenho a agradecer a Deus. E Deus não deixa faltar, porque está na palavra, é 10%, né? E Deus não tem deixado faltar. Esses dias eu falei para minha irmã: amanhã eu tenho que pagar uma conta. Pergunta quanto que eu tenho. No dia eu tinha. O Senhor providenciou. Então, assim, eu sei que muitas pessoas não vai ter dificuldade, mas começa a ofertar. Oferta R$1, oferta R$2. Vocês vão ver o que Deus vai fazer, porque não é troca, é o que está dentro da palavra. É verdade. Amém? Então é isso que eu queria falar nessa noite. E vamos orar por dízimos e ofertas, porque eu creio que essa casa aqui vai ser uma casa próspera, porque aqui os irmãos obedientes, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, Senhor, abençoando a vida de cada um, a vida dos irmãos, a vida de cada um, Senhor, que tem trazido dízimos e ofertas. Que o Senhor não vai deixar de faltar nada, Senhor, no celeiro deles, porque o Senhor é fiel, o Senhor é o dono do ouro, da prata, Senhor. E nós vivemos pela fé. Sem fé, nós não podemos agradar ao Senhor. Amém? E obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. A pastora Camila está com a oportunidade, amém? Aos poucos a dona Marta vai se soltando, tendo liberdade, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Não, todo mundo parece dormindo? Não, misericórdia. Aleluia! Vamos abrir a palavra em Marcos capítulo 11. Marcos 11, verso 12. Amém? Amém? E nos diz assim: Jesus purifica o templo. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não há tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram no dizer isso daí. Irmãos, hoje quando eu cheguei na igreja para orar mais cedo, e eu pedi: Senhor, fala uma palavra para ser liberada pela igreja. E o Senhor me deu essa palavra aqui da figueira. E eu comecei a ler, e quando ele fala assim que Jesus viu à distância uma figueira com folha. Porque uma figueira seca, uma árvore qualquer seca, ela não vai chamar atenção. Ninguém vai perder seu tempo aproximando dela. Porque tem certeza que não vai ter fruto. Mas Jesus viu aquela figueira distante, cheia de folhas, porque fala aqui que tem folhas. Então eu acredito porque Jesus ter chegado até nela, andado a distância para chegar nela, ela estava bonita. Crendo ele que tinha fruta. Porque o figo verdinho, né, confunde com as folhas. Vamos ver de perto se tem. Só que não tinha nenhum sequer. E aí ele amaldiçoa e libera uma palavra sobre aquela figueira. Não vai frutificar mais. Ninguém vai comer mais o fruto daquela figueira. Irmãos, isso é a vida hoje do cristão. Às vezes nós estamos bem bonitos aparentemente, mas como estamos lá dentro? Como estamos lá dentro? Nós estamos com aparência bonita, parecendo que estamos com fruto, mas quando alguém se aproxima, você não tem uma palavra para dar para aquela pessoa. Está seco por dentro. Não tem fruto nenhum. E quando eu comecei hoje a orar e ler essa palavra, eu comecei a orar
para que o Senhor começasse a limpar urgentemente os altares. Porque estão brincando com o Evangelho. Não estão levando a sério. Gente, não pode mais. As pessoas estão subindo no altar de qualquer maneira. Não tem temor mais. Está se perdendo a essência, dia após dia. Nós temos que guardar a palavra do Senhor, para que não venhamos pecar contra Ele. Amém. Nós temos que carregar essa palavra. Nós não podemos ser árvore que aparentemente estamos com folhas, mas não estamos dando um fruto espiritual. É verdade. E eu falei, Senhor, começa a limpar urgente os altares, porque o povo está brincando, não tem temor mais. Porque estão fazendo o quê? Querendo viver de aparência. Eu escondo do pastor, mas irmãos, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Não há nada que permaneça em oculto que Ele não venha revelar. É verdade. Glória a Deus. E Ele vai revelar uma hora ou outra, você vai acabar demonstrando que você não tem fruto nenhum. Que você não está carregando a palavra dele em nada. Porque vai vir circunstâncias, momentos, alguma situação, e acaba você colocando para fora o que você tem dentro. Sequidão. E nós precisamos ser uma árvore frutífera. E a palavra do Senhor diz aqui que os discípulos viram aquela figueira no dia seguinte pela manhã e ela estava seca, morta. É o juízo está próximo. Eu posso tentar viver na aparência aqui, mas vai chegar o dia do juízo e eu não vou conseguir esconder nada. Não vou conseguir fingir que eu estou bonito para conseguir dar uma brechinha ali e entrar no reino de Deus. Não vai ter como. Então, quando você estiver orando, ora pelas igrejas, ora pelos altares do Senhor, porque o Senhor é fogo, mas a palavra dele diz que ele é fogo consumidor. O que é fogo consumidor, irmão? Queima tudo que não presta. Queima tudo que não presta dentro de nós. Queima, começa a queimar mesmo. E o Senhor tem que queimar os altares que estão se levantando aí para Baal, não para Ele. Estão adorando outros deuses e não a Ele. Verdade. Estão levantando altares para adorar outras coisas, menos ao Senhor. Glória a Deus. Ele é fogo consumidor. Nunca se esqueça disso. Não viva só de aparência. Carrega uma palavra pelo menos. Uma, irmãos. Hoje eu orando, eu falei, Senhor, dentro hoje, aqui dentro, que pelo menos verdadeiramente se arrependa. Glória. Que pelo menos a palavra vai entrar hoje, vai transformar. Glória. Irmãos, tem que ter. Nós estamos aqui em número não pequeno, mas irmãos, que seja que o Senhor vai entrar, que essa palavra vai entrar hoje. Que realmente vai se arrepender, independente de quanto tempo de cristão tenha. Vai ser quebrado toda a timidez, toda a barreira, tudo que o inimigo coloca sobre os nossos lábios que trava a nossa adoração. Nós não podemos nos importar com isso, não. Mas nós precisamos nos importar com dar um fruto ao Senhor. Começa a orar, Senhor, me dá um fruto espiritual. Começa a colocar uma pessoa perto de mim que eu vou pagar um preço em oração e eu vou ganhar essa pessoa do Senhor. Eu vou ver o Senhor transformando essa vida. Esse é o fruto que o Senhor quer. Fruto espiritual. E que nós possamos, como igreja, orar para que nós possamos gerar esses frutos. E nós não vamos ser árvores secas. Não vamos ser árvores que aparentemente estão bonitas, porque as pessoas vão ver de longe e falar que ele é um cristão. Eu vou lá porque eu sei que ele vai ter uma palavra. E quando ele abre, você não tem uma palavra para dar para ele. Nenhuma palavra de esperança. Não consegue nem ao menos estender a mão para ajudar aquele que está caído. Nós temos que ser diferente. Porque nós não vamos ser a igreja cheia de multidão, mas vamos ser cheia de realmente pequenos cristãos. Que vão carregar a palavra, vão viver alinhado com o céu. Por mais que vai doer, eu vou continuar avançando. Quando Pierre abriu o culto falando, segue, né? Negue-se a si mesmo. Quantos estão negando a carne? Porque a carne está saltitando, pulando, até chega a tremer. Mas não está negando a carne. E eu falei, Senhor, obrigada, porque é uma confirmação da palavra que realmente eu preciso liberar para a igreja. Né? Então, quando ele abriu o culto, eu falei, glória a Deus, ali no cantinho, eu falei, glória a Deus. Então, nós vamos ser isso. Essa árvore que não vai ser só bonita por dentro, mas eu vou dar fruto espiritual. Começa a buscar nesse ano, você já tem um ano, mas começa a buscar nesse ano agora, uma alma para o Senhor. Um
fruto espiritual do Senhor. Se você começar a orar, Senhor, me dá, coloca essa pessoa no meu caminho, que eu vou cuidar, eu vou amar. Quando a gente ora assim, o Senhor coloca umas pessoas um pouco mais difíceis, que realmente ela vai de encontro assim, você pensa, meu Deus, agora eu vou... Não é essa não, o Senhor errou. Não, Senhor, me dá outra. E o Senhor vai te colocar aquela difícil. O coração endurecido, que está precisando literalmente de uma transformação. Mas se você dobrar seus joelhos e pagar um preço, você vence. Você vai ver a obra que o Senhor vai fazer na vida da pessoa. Amém? É esse mesmo que o Senhor pega. Pega aquele destruído lá e coloca no seu caminho. Mas ora, esse ano você ora para gerar um filho espiritual para o Senhor, para não chegar de mãos abanando diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O irmão Ricardo está com a oportunidade. Amém? Glória a Deus. O Senhor manda, meu irmão. Não pede muito não, que Ele manda mesmo. A paz, Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Versículo 13. Que diz o seguinte: Não veio sobre vós tentações, senão humanas, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Irmãos, é claro, as tentações virão, mas ela não vai ser mais alta que você. Você sempre vai conseguir combater as tentações. Mas caso você não consiga, pague um preço, dobre o joelho, vá para o seu quarto de guerra e peça a Deus ajuda, pois sozinho ninguém consegue vencer uma batalha. É verdade. E caso você caia em tentação, não saia da igreja, porque na igreja, na casa do Pai, é onde você conseguirá o perdão. Glória. E esse perdão é o que vai te fortalecer e vai, com certeza, você dará frutos, como disse a pastora, e alguém vai ouvir seu testemunho e vai vir à igreja graças a você. Então não, como se diz, a tentação vai vir, mas não tema. Deus está conosco. Aleluia. Mas temos que buscá-lo. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Acredita com a oportunidade. Glória a Deus. As tentações vêm, mas nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Forte e corajoso. Só vou deixar para os irmãos aqui o versículo que está em Salmo 25, o 14. O segredo do Senhor é para os que temem, e Ele lhes fará saber o seu conceito. Glória a Deus. Eu estava lembrando do pastor, acho que foi o último culto, falando sobre intimidade com Deus. E esses dias o pastor me falou algo, a pastora até já tinha me falado, e me deixou assim impactada comigo mesmo. Ele falando que uma pastora fica 2 horas, mais ou menos 3 horas conversando, e quando volta ainda tem assunto. Ele me falou aquilo parecendo que veio com uma flecha me machucando. Por quê? O que eu fui olhar, eu converso tanto com a pastora e com Deus, eu falo pouco, eu falo mínimo. E é triste para um cristão, ele ter intimidade humana e não ter essa intimidade com Deus. A pastora ela me aproxima de Deus, mas eu preciso estar mais próximo de Deus. Essa intimidade de buscar, de falar. Eu lembro que no início do culto, no início do que eu comecei aqui, eu joelhava ali e não aguentava falar quase nada. E não é porque antigamente uma questão de, porque eu não sei falar bonito. Não, irmãos. Com Deus lá no íntimo, você não precisa falar bonito. Você precisa apenas ter intimidade e falar o básico com Ele, porque Ele sabe, na verdade, o que nós precisamos já. Só que nós precisamos criar essa intimidade com Deus. E a gente às vezes vem, ora pouco, até na igreja ou em casa, e nós precisamos dessa intimidade. Eu estava pensando muito porque, gente, como é que pode a gente ter intimidade com outra pessoa e não ter intimidade com Deus? Aí vem aquela questão, chega uma pessoa aqui, eu vou ter coragem de chegar para ela e pedir alguma coisa?
É a mesma forma somos nós, sem intimidade com Deus, e chega joelho para pedir alguma coisa. Nós não temos um íntimo com Ele, nós não temos uma intimidade de buscar, de falar com Deus. Porque falar com Deus não é só orar, é falar, é ter intimidade mesmo, falar o básico mesmo. Não é só palavras bonitas. E acontece da mesma forma que nós não temos a coragem de pedir um estranho. Me faz um favor? Como é que nós temos essa coragem de pedir para Deus? De chegar a Deus, me faz isso, Deus, e não tem aquela intimidade, não busca o Senhor verdadeiramente, não tem aquela intimidade de buscar Ele, de conversar com Ele no dia a dia, falar o tempo todo com Ele. E aqui em Salmos eu estava lembrando sobre Davi. Já foi até falado aqui sobre a diferença de Davi e Saul. Os dois tinham um coração bom. Só que Davi, a diferença de Davi para Saul é que ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha uma bagagem, ele estava lá cuidando das ovelhas, ele estava falando com o Senhor. Já Saul não, Saul ele confiava em Deus, acreditava em Deus, só que muitas vezes ele esquecia de Deus. Ele fazia com a sua própria força, com o seu próprio pensar, e esquecia de Deus. Já Davi não, Davi era íntimo de Deus. É tanto que o pecado de Davi foi tão grande, só que o Senhor conhecia tanto, ele tinha tanta intimidade com Deus, acho que ele tinha tanta oração reserva, né? Já foi até falado aqui, que Deus perdoou ele pelo coração dele, pela intimidade que ele tinha com Deus. Então que possamos buscar. Começa por mim. Eu lembro que o pastor falou, eu fiquei cravado em mim isso aí, de buscar intimidade mesmo com Deus, de conversar, ficar horas conversando com Deus. Não é só ajoelhar aqui, orar 5 minutos, 10 minutos, já tá bom não. Irmão, você falar o dia todo, não tem tempo para ajoelhar lá, falar, mas eu estou lavando vasilha, eu estou orando, eu estou conversando com Deus. É conversar no íntimo com Deus. Nós precisamos buscar cada vez mais isso, para a gente poder vencer as dificuldades que vai vir, que Jace acabou de falar. Porque se eu não tiver um íntimo com Deus, como é que eu vou ficar pedindo as coisas a Ele? Vai acontecer o que aconteceu com Saul. Ele subiu, o ego subiu e ele acabou o quê? Perdendo. E já Davi não, Davi mesmo ele pecando, o Senhor conhecia o coração, ele se arrependeu, ele se humilhou, e ele tinha uma bagagem já de oração, de intimidade com Deus, para poder Deus perdoar ele. E que possamos criar essa intimidade com Deus, buscando o Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus está com a oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, Deus é bom. A pastora falando aqui, e Deus vai mandar, irmãos, pessoas para vocês frutificar. Mas ela tem orado tão forte, irmãos, ela tem orado que chega às almas e começa a desabafar, e ela vai fazendo bolo. Tem uns bolos que saem sem ovo, tem uns bolos que saem sem leite, mas ela está ali escutando, irmãos, a gente tem que escutar. Meus irmãos, Pai do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Eu estudei, preparei, está aqui uma palavra, graças a Deus, mas no decorrer do culto, prestando atenção em tudo que foi falado aqui, e a pastora leu uma palavra aqui, Tem um versículo, ó. parte das últimas palavras do versículo 13. As últimas palavras do versículo 13. Porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. E por que Jesus queria figos naquela figueira, se não era tempo? E agora? Não era tempo de figo. E ele chegou lá e não achou figo, porque todas as frutas têm o seu tempo de fruto. E ele chegou, não tinha, porque não era tempo, e ele amaldiçoou e ela morreu. E agora, como é que fica? Podemos ontem, hoje ou amanhã. Pois é, mas não era tempo. Se a gente olhar pela ótica humana, Jesus estava errado. Se for um ateu, um cara que não acredita no agir, no proceder de Deus, vai falar que não. Como é que procura fruto fora da época? E não tinha e amaldiçoa. Que culpa tinha a figueira de não ter fruto se não era na época? Mas agora outra pergunta, por que ela está tão bonita e verde? Porque, por certo, que não era, ele queria, não era folha, ele queria era fruto, e não era o tempo do fruto, ele não queria folha. A aparência engana, você falou. Sim, porque não era o tempo dos frutos. As árvores é normal ter folhas, mas no tempo do fruto, agora se for no tempo do fruto e não tiver fruto, aí está errado. Como tem um outro lugar na Bíblia que fala que alguém plantou uma vinha lá, uma planta lá,
E depois de 2 anos não deu fruto, falou assim, falou para o empregado, corta e vamos plantar. Não, vamos cuidar dela aqui, colocar um esteiro, alguma coisa, esperar mais 1 ano. Se não der, nós corta. Entendeu? Porque aí já passou muito tempo, passou no tempo de dar um fruto e não deu. Agora, se é fora do tempo de dar fruto, como Jesus queria que aquela figueira tivesse fruto, se não era o tempo de frutos? Mas deixa eu dizer uma coisa aos amados irmãos, aquela figueira representava Israel. Aquela figueira representava Israel. E eu quero dizer aos amados irmãos que o povo de Deus não tem época de dar frutos. Nós não temos data de dar fruto. Como Jesus usou aquela figueira para representar o povo. Não era a figueira em si, mas Jesus queria demonstrar que Israel precisaria de dar fruto em todo e qualquer tempo. Não tem um tempo para dar fruto. A verdade é essa. Nós, como igreja, não temos um tempo para dar fruto. Não temos. Nós temos que produzir frutos. Como igreja, nós temos que produzir. Não interessa o tempo, não interessa a desculpa, não interessa o problema. Nós temos que produzir frutos, porque foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos chamados, para produzir frutos. Igual aquela pessoa que recebeu, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Aquele que recebeu 5 foi granjear e lutou, conseguiu mais 5. O outro ganhou 2, ganhou, mas o que ganhou 1 só. Falou, sabe de uma coisa? Eu vou negociar esse 1 aqui e eu posso errar e não dar certo. E a hora que eu voltar, não tem nada, eu vou guardar. Quando ele voltar, eu entrego o mesmo talento que ele me devolveu. E o que Jesus falou? Infiel. Ele guardou o mesmo que ele recebeu e devolveu, estava errado. O que isso quer dizer? Nós recebemos a salvação. E não adianta nós aparecer diante de Deus da forma que Deus nos chamou. Nós temos que ter mais alguém. Não é só nós. Você foi salvo e depois se apresentar como salvo diante de Deus. Você tem que ter alguém. Você tem que correr atrás das almas. Esta é a função da igreja. Foi para isso que nós somos chamados. Para que deis frutos. Fomos chamados para produzir. Temos que gerar esterilidade. Na igreja não existe. Nós somos chamados para dar frutos. E alguma coisa precisa ser feita para que esses frutos apareçam. Alguma coisa tem que ser feito. Às vezes está precisando de um pouco de adubo, porque às vezes tem muito mato em volta e a planta não produz, porque tem muito mato, e o mato está sugando as proteínas da terra, do solo, e a planta não consegue gerar o fruto. Aí é a hora que o pastor tem que ir lá cuidar e fazer alguma coisa para que essa planta consiga dar frutos, mas que tenha que dar fruto, porque João 15 fala que se não der fruto vai ser cortado. Infelizmente é a verdade, se não der fruto vai ser cortado. Meus amados irmãos, mas a Débora cantou um hino aqui hoje, nessa noite, que fala: foi por causa dele, é por causa dele. Que maravilha, né? Por causa dele. Por que que nós fazemos tudo, deixamos tudo por causa de Jesus? Por quê? Por quê? Se é por causa de Jesus, você deixa tudo, você faz qualquer coisa, você morre por causa de Jesus, porque Ele primeiro nos amou, Ele demonstrou seu amor por nós. Nos tempos antigos, as pessoas que pecavam teriam que matar um cordeiro e sacrificar, oferecer para Deus, tinha que derramar sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Então a pessoa pecou, matava um cordeiro, ia lá, sacrificava para que aquele pecado da pessoa que pecou fosse perdoado. Aquilo simbolizava Jesus. E Jesus, Deus mandou Jesus. Deus não quis mais saber de tanto sangue de animais que as pessoas pecavam. Hoje, quando era manhã, ofereceu o sacrifício e os coitados dos cordeiros estavam morrendo por causa do pecado das pessoas. Aí foi aí que Deus mandou Jesus para fazer o sacrifício uma vez por todas. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando João estava pregando que ele viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que não cobre, que no tempo antigo o sacrifício cobria o pecado das pessoas. Mas o sacrifício que Jesus fez não é para cobrir os pecados os nossos pecados, é para tirar. Eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias ao nome de Jesus. Jesus é o Cordeiro, Ele nos amou primeiro, entregou a sua vida, então por causa dele, Ele provou que nos
nesta noite. É por causa dele que nós deixamos tudo e abrimos mão de tantas coisas, por causa dele, porque ele nos amou primeiro, entregou a sua vida, e ele nos espera lá nos céus. Um dia nós vamos estar nos céus ao lado do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. O som está roncando, mas Deus vai dar firmeza nas vozes. Amém? Amém. A paz do Senhor novamente, acho que nunca é demais, né? A paz do Senhor. Vamos com a palavra, o momento da palavra. E eu fico vendo assim, Deus vai falando com cada um numa mesma direção. O Espírito que habita em nós não é um espírito de divisão, não é um espírito contra um, contra outro, mas ele alinha o que Deus tem para entregar para a igreja, né? E eu quero levar os irmãos a viajar comigo nessa mensagem, nessa palavra de Lucas 18. Lucas 18. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e tem feito muitas coisas. Irmãos, isso é tão sério que a pastora falou. Enquanto os irmãos abrem Lucas 18, ultimamente eu tenho falado com o pastor Adalto e a gente tem percebido alguma coisa que eu acho que vocês ainda não viram, o que tem acontecido nos altares. Alguns pregadores do Evangelho estão sendo ceifados em cima do altar. E aí, eu creio no arrebatamento, eu creio que Deus pode levar, e eu creio que Deus tem feito, mas a primeira imagem que a gente pensa, nossa, foi parar no céu isso aí. Mas também Deus está limpando, né? Às vezes a gente fala, não, foi Deus que levou. Será, irmãos? Tem pessoas que, às vezes é Deus que está limpando. Porque igual a pastora falou, Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. E às vezes o ser humano brinca com as coisas de Deus, né, irmãos? Amém? Lucas 18. Amém. A palavra 18, 9. Vamos viajar um pouco nas palavras do Senhor, o que o apóstolo Lucas, médico formado na prática, porque naquela época era prática, irmãos, o negócio era feio, mas ali era um doutor chamado Lucas. No 18, 9, diz assim a mensagem: alguns que confiavam em sua própria justiça e o desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo em teu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado de Deus, diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor Jesus, obrigado pela mensagem que o Senhor nos trouxe. A essa mensagem eu te agradeço, Senhor. Faça aqui nesse lugar a tua vontade, que o Senhor possa prevalecer na mensagem, trazendo aquilo que o Senhor quer deixar diante da igreja. Eu apenas quero ser um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Aqui a gente vê nitidamente 2 situações de 2 homens que aparentemente, aos olhos do homem, um estava justificado, o fariseu. O fariseu, para quem não sabe, é um homem que vestia como fariseu, ele vivia em prontidão para servir a obra ali na sinagoga, ele ficava nas esquinas. Quem olhasse para um fariseu pensava: ele é santo, ele ora, ele faz. A imagem de um fariseu para eles
era um homem reto, justo. E aquele publicano, todos conhecem a história dos publicanos. Mateus foi um publicano, era cobrador de impostos, era uma pessoa má vista pela sociedade, que era pessoas que extorquia aquele povo. São sinais do que o homem conseguiria ver. Mas eu quero falar, irmãos, de algo essa noite que constantemente Deus tem me incomodado. Eu tentei no último dia, mas Deus me deu uma rasteira aqui, que eu fiquei até tonto, sobre questões espirituais, irmãos. Cegueira espiritual, vamos trabalhar sobre guerras espirituais, porque aqui se falou muito do fruto, frutificar. Essa planta que são vocês, irmão, foi plantado, Paulo, há 1 ano atrás. Certamente pelos olhos do homem, você já teria que dar fruto. A gente planta um pé de fruta e que espera que algumas frutas demoram mais, mas quando a gente planta, quem planta, planta pensando em quê, irmãos? Em colher. Então, a gente às vezes vem cá, irmãos, e eu vou falar como pastor, como rebanho. Às vezes a gente cobra o fruto. O fruto, Pierre, cadê o fruto? Mas o que igual o irmão Edilson falou, o que a gente está fazendo para que essa árvore venha dar o fruto? A gente está se alimentando do que diariamente? Do que a gente está ouvindo nas nossas casas? Como que a gente está chegando no culto? Cadê o batismo, pastor, do Espírito Santo? Porque eu já me converti tem 3 anos. Pastor, não consegui ganhar uma alma ainda. Mas por que será, irmãos? Porque às vezes a gente está cego espiritual, a gente não consegue fazer nada. Irmãos, eu fico vendo, vir na igreja, pegar um sermão, é a coisa mais linda, irmão. E na prática, como é que você está vivendo esse sermão? A espada, irmãos, ela tem 2 gomos. Ela corta do lado aí e ela corta do lado de cá. E muitas das vezes, irmãos, dói essa palavra. Porque, irmãos, se eu vim cá toda a estação, cadê o fruto, Paulo? Mas eu não acompanhei o Paulo. Eu tenho uma participação, irmãos. Eu fico orando, irmãos, e tem 2 amigos mais chegados que irmão, que eu estou orando nas madrugadas. Assim como Deus me levanta, eu oro e mando uma mensagem para eles. Deus é contigo. Deus vai fazer isso. E às vezes Deus me dá uma palavra, irmãos, que eu cheguei a falar assim: sai da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. Agora. Aí no outro dia eu escuto: ele está indo por meio das parentelas. Irmãos, infelizmente, vai dar fruto? Não vai, irmãos. Mas eu fiz a minha parte. E a gente tem feito a nossa parte, porém tem pessoas que não estão querendo. Por quê, pastor? Está cego espiritualmente. O corpo está na igreja, mas está cego há muito tempo, irmãos. Está muito tempo cego, acreditando estar vendo, e não está. Não precisa se levantar. Eu quero que vocês abram a Bíblia no capítulo João 9. João 9, vamos entrar na palavra, porque eu creio que a palavra é a boca de Deus. Aleluia. E ela sendo liberada, ela vai aonde os meus olhos não podem, aonde a minha imaginação não conhece, mas uma vez liberada essa palavra, ela não volta vazia, porque é a boca de Deus, irmãos. É Deus falando através das Escrituras. Não vamos dar meia volta, não vamos contornear, vamos ser direto na palavra. João 9, no 35 em diante, amém? Ô misericórdia. Amém. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Deixa eu dar um antemão antes do que eu vou ler. Aqui Jesus já tinha curado um cego de nascença. Aquele cego era conhecido por toda aquela região, e os fariseus conheciam desde o ventre aquele filho que nasceu cego. Mas eles não acreditavam no que tinham visto, porque aquele homem que eles viram nascer cego estava vendo. E eles queriam colocar Jesus numa situação de sinuca de bico ali. Então, diante de tanta especulação, perguntando aquele homem como que aconteceu isso, como que ele poderia estar vendo, se ele era um pecador, se eles conheciam ele, que era um homem pecaminoso, pecador, não era possível ele estar vendo. E aí, quando eles ouviram aquele homem,
fez as perguntas como poderia ter acontecido isso, e aí, diante de tudo isso, ele falou: hoje eu vejo, simplesmente eu consigo ver. E aí Jesus ouviu que ele foi expulso no meio da sinagoga. Aquele povo tirou ele: vai embora, então pode ir embora. E aí Jesus ouviu, aí começa aqui no 35, Jesus ouviu que havia expulsado da sinagoga, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor? Porque Jesus tinha feito a cura, o milagre, e esse homem foi lá, lavou os olhos, mas ele não tinha visto Jesus ainda. E aí Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Disse Jesus: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com eles ali ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Amém. Misericórdia. Agora que dizem que podem ver, a culpa está sobre vocês. Assolte aí, irmãos. Amém. O que eu quero falar com isso, irmãos? O povo de Deus está cego. O povo de Deus está cego, irmãos. A gente vê nas atitudes que o povo de Deus, escolhido para morar na cidade santa, está cego. E eu vou, Mateus 13, para a gente entrar mais a profundo nessa mensagem. Mateus 13, podem abrir Mateus 13, para ficar bem cravado 3 passagens da Bíblia do que eu vou colocar diante da noiva do Senhor. Amém? Amém. No versículo 13, no capítulo 13, versículo 13, fala assim, Mateus. Amém? Amém. Por essa razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo-os não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecias de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E até aqui eu quero falar sobre uma questão que a gente está vendo nitidamente, irmãos. É possível, às vezes, você estar cego e outro cego te conduzir, irmãos, no meio do caminho aí, no matagal? Tem como um cego direcionar outro cego no meio do mato? Não tem como, irmãos. E eu clamo ao Senhor, irmãos, para que essa igreja não tenha esse estado espiritual, porque isso é a pior situação que tem, irmãos. Ele não consegue salvação, ele não consegue frutificar, ele não consegue romper, mas está cravado no meio da igreja. O fariseu, o Senhor, inúmeras vezes sendo tentado e provado, ele dizia: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçarem. Melhor seria amarrar uma corda no pescoço e lançar-se ao mar. Eles não entram e não deixam outros entrar. Irmãos, eu estou falando de algo que a gente vai começar a trabalhar. Porque se você não teve até hoje experiências espirituais, guerras espirituais, luta espiritual, batalha espiritual, você ainda está no mundo. Me desculpe, mas você ainda está nessa terra. Porque aqueles que perseveram no Senhor, vai vir um dia de tribulação, vai vir um dia de angústia, vai vir um dia de luta, mas pelas armas de Efésios 6,
a gente vai vencer as batalhas. Aleluia. O que não dá mais, irmãos, é para a gente ver e ficar vendo pessoas que estão na igreja, mas não é igreja. Pessoas que vêm para o culto, mas a mente não está no culto. Pessoas que se diz evangelho, mas não conhecem o evangelho. Pessoas que se falam que servem ao Senhor, mas não servem ao Senhor. Irmãos, pessoas que vêm de aparência, mas não têm essência no Senhor. E é claro, e quanto mais eu oro nas madrugadas, mais o Senhor me revela, me mostra coisas em ocultas, irmãos, que eu não conseguiria ver. Eu não conseguiria ver. Se eu falar para vocês que eu vi, eu não via. Porque a gente está muito ligado no que os olhos veem aqui. Mas e o que os olhos não estão vendo agora, irmãos? Paulo, Deus tem tanto projeto na nossa vida. Quem crê em revelação, em visão? Irmãos, tem pessoas com dons de ver aqui agora. Mundo espiritual. As batalhas, as guerras, das dificuldades para não deixar a irmã vir até o culto. O viciado, o diabo vai lá e cutuca ele para lançar contra o outro. As setas inflamáveis do diabo, ele tem lançado as suas setas, e a igreja está sendo instrumento do que ele tem manipulado, irmãos. Por quê? Porque a essência do evangelho, qual que é a cabeça? É Cristo. E já está muito longe da cabeça de Cristo. O corpo já se corrompeu, as vestes já estão manchadas, não tem alinhamento, não tem consagramento. Eu não quero que ninguém responda, mas eu vou colocar uma pergunta no seu íntimo. Que dia você jejuou? Que dia você consagrou? Que dia que você orou? De chorar, irmãos. Eu estou falando, pai, me dá isso. Não, irmãos, eu estou falando águas mais profundas. Deus chorar de soluçar e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, porque até aqui eu não conhecia o Senhor. De soluçar. Alguém já viu alguém chorar na alma, irmãos? O que é um choro da alma? Um choro que até a alma se sacode. Se nunca ninguém viu, irmãos, ainda precisa passar por uma grande transformação, irmãos. O fato da gente vir cá na igreja não quer dizer que está ativo espiritualmente. Mas a gente precisa mergulhar. Irmãos, eu vou fazer essa pergunta também. Não precisa responder para não se vergonhar. Mas eu tenho certeza que tem muitos aqui que não pegou na Bíblia essa semana, irmãos. Não pegou nas Escrituras do Senhor para ler. Não orou. Não tem jejuado. Pastor, mas como assim? Pelas atitudes a gente percebe, irmãos. Porque quanto mais você mergulhar nisso aqui, mais você fala: pastor do céu, eu não mereço nem estar vivo. Mas pela graça, pela misericórdia, como Deus foi bom conosco, pastor. Que não era nem para mim estar aqui. Eu estou aqui pela graça e a misericórdia. Porque senão o fogo já tinha me derretido, irmãos. A gente não vê esse renovo, esse nascimento de novo, essa origem da nossa essência. Irmãos, eu não sei qual foi a alegria do batismo de cada um. Mas essa alegria foi acabando. E por que foi acabando? Por que essa essência foi terminando? Por que essa vontade de servir ao Senhor foi diminuindo, foi recolhendo? Que hoje para mim vir a casa dá um trabalho. Essa cegueira espiritual, irmãos, começa no nosso íntimo. Eu orava, já não oro. Eu jejuo, já não jejuo. Eu não consagro. Eu não tiro isso, eu não tiro aquilo. Irmãos, a gente vai morrendo. Espiritualmente vai secando. Vai secando. É fácil, irmãos, eu vim cá dar um sermão e amanhã eu vivo o que eu preguei hoje, irmãos. Porque a gente tem clamado por almas. O nosso sentido na terra aqui, irmãos, é almas. E Deus vai mandar as almas convertidas, irmãos? Não vai não, irmãos. Vai dar almas que vai assim, ligar meia-noite, 1 da manhã. Pastor, me socorre, socorre. E aí, irmãos? Você clamou por almas. Você não pode levantar 1 da manhã. Meu Deus, não dou conta. Eu não dou conta. Você orou por almas. E as almas estão gritando aí fora, irmãos. Mas você está alimentado espiritualmente porque os olhos não veem. O coração não sente. Aí sai daqui. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Eu estou sentindo um peso tão grande aqui hoje. Mas um peso espiritual, irmãos, porque o povo está morto.
Jesus disse assim nas Escrituras, eu não sou de gravar versículo, mas eu leio, que o meu desejo é que vocês estivessem pegando fogo. É verdade. O meu desejo é que vocês estivessem aqui se queimando de alegria, Paulo. Eu vou morar no céu. Mas aí você vê um povo abatido, sem alegria. E diz, olha, a gente vai morar no céu, irmãos. Glória a Deus. Não tem alegria maior, não. Não tem. Ah, pastor, mas hoje foi um dia. Irmãos, o que passou, passou. Eu estou olhando para cima. Eu sei que o meu Redentor vive. É lá. Irmãos, tem pessoas nesse momento que estão tentando tirar a vida. Tem pessoas aí que a gente não está se topando. É vícios. É tanta coisa que aí tá no mundo afora. Nesse exato momento, irmãos, vocês estão na casa do Senhor. Não é possível que a gente vai viver uma vida religiosa e chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Com as mãos vazias, irmãos. Como assim, pastor? Cadê a alma? Cadê a alma, Ricardo? Fala assim, pastor, eu vou trazer um amigo meu. Ele vai correr. Vem cá, senta aqui, varão. Vai ouvir a palavra. Não, varão, senta ali. Pelo menos uma vez você vai vir na minha igreja. Nós vai ouvir a palavra junto. Irmãos, o povo esfriou. Eu vou falar quando eu me converti, que tem um pouquinho de tempo, mas não é tanto tempo. Eu contava as vezes que eu corria dos crentes, irmãos. Porque os crentes pregavam. Arrepende, rapaz, você vai para o inferno. E eu não gosto desse povo. Esse povo é... Cadê os crentes daquela época, irmãos? Não se vê mais. Quem se converteu um tempo atrás sabe do que eu estou falando. Rapaz, eu vou dar a volta aqui porque vê um crente lá. Hoje você nem sabe ser crente. Uai, rapaz, você também é evangélico? Uai, não é de ver que eu também sou? Rapaz do Senhor aqui, uai. Nós não conversamos, nós nem saber nunca. Porque não reflete a Cristo, irmãos. Já morreu. Só tem roupas. Não tem essência. A gente está falando do fruto, mas a árvore está lá no pé cortada. Jesus diz, eu sou a videira. O meu pai, o agricultor. E aí, irmãos? Aquele ramo que somos nós, que não frutificar, o Senhor corta e lança onde, irmãos? No fogo. E se frutificar, ele ainda vem com a tesourinha para dar uns. Eu creio que nós estamos nessa tesourinha, irmãos. Nós estamos nessa tesourinha dele falar assim, eu vou cortar nesse nozinho aqui do cachinho de uva, que vai vir um cachinho de uva. Irmãos, é almas. É almas. Vai para o banheiro, Senhor, me direciona uma alma. Me direciona alguém para pregar o evangelho. Irmão, se você não vai trazer para essa igreja, mas pelo menos ajuda a levar para o céu. Nós estamos falando de reino. Quantas e quantas pessoas estão vendo esse vídeo? Nosso objetivo não é essa igreja. Nosso objetivo é morar no céu. A pessoa aceitar Jesus através de uma internet, através do Instagram, ela vê a mensagem e aceitar o autor e consumidor da nossa fé. Irmãos, eu preocupo porque eu olho para os irmãos, eu fico, Senhor, me ensina. Eu preciso que o Senhor me ensina, porque o meu desejo, irmãos, eu vou deixar para vocês e para o mundo ver. O meu desejo é sentar no fundo de um culto e ver vocês pulando, que nem pipoca, pregando o evangelho, cantando, tocando, Paulo. O culto acontecendo, e eu quietinho no canto, irmãos, mas alegre de ver a alegria de vocês. Não como peso, como fardo, mas de um povo que vai morar no céu. Mas isso a gente precisa mudar, porque eu vou falar, tem pessoas mortas espirituais e sabe do que eu estou falando. Está morto, não ora, não sabe que dia que jejuou, não consagra, não tem mais intimidade, não tá, irmãos, está vazio, o jarro está vazio, a taça, o vaso secou. Já foi transbordante, já foi usado, mas aí, irmãos, parou. Por quê? Só foi quando se converteu. Se alegrou porque eu fui lá, nós estávamos em 7, nós batizou e tal. Rapaz, Jesus é pão. Jesus é pão. Aí, Jesus é pão. Aí começa,
Sou batizado. Eu vou na igreja lá. As coisas vão mudando, irmãos. Vai esfriando. E Jesus mudou? O céu mudou? É a terra que está mudando. Irmãos, não dá. Se você está me ouvindo essa mensagem, irmãos, volta com essa mensagem na sua mente. Volta com esse. Você precisa ver além daquilo que você está vendo. Quando Jesus falava em parábolas, ele falava, e boa parte dos discípulos depois perguntava: mestre, aquela palavra foi um pouco assim, não entendiam direito não, irmão, porque ali tinha Pedro, que era um pouco mais leigo, tinha Mateus, que era um pouco mais, mas muitos ali não entendiam. Jesus vinha e dava um resumo da parábola para que eles entendessem e a palavra entrasse. Mas eu vou falar aqui essa noite, irmãos, o que tem de Tomé. Por que, pastor Tomé? Porque se nós ver um morto levantar aqui, ainda vai ter gente incrédula. Jesus, que sinal você vai fazer agora para que a gente possa crer? De tudo que ele já fez, tem gente ainda que duvida do Senhor Jesus. Então, como igreja, irmãos, eu vou começar a bater firme nas coisas espirituais. Hoje estou falando de cegueira espiritual. Vamos falar de guerras espirituais. Vamos falar de coisas além do que a gente pode ver com os olhos da terra. Porque uma luta eu sei que está gravada. Das 6 horas a sua imaginação pensa: eu vou ou não vou para o culto? O que eu faço? E começa uma guerra. Vai não, rapaz, encosta aí, é só um dia. Irmãos, eu não vou ficar aqui. Pastora Camila, presente. Não vou, irmãos. Não é isso que salva. Cridiane, está aí presente? Presente. Igual escola. Não é assim, irmãos. Isso aí não salva ninguém, não. A igreja não salva. Eu já falei isso aqui. Mas os que estão salvos desejam a igreja. Sonha, anseia com a hora do culto. Cadê o... Quer, sai de novo. Nós vamos fazer uma coisa bonita aqui para o Senhor. Aquele entusiasmo, aquela vontade. Irmãos, tem pessoas que perderam isso. E elas ficam olhando para trás. Nossa, era tão bom. A gente ensaiava, dava tanto gargalhadas. Era tão bom aquele momento. E hoje está morto. Não consegue nem para a igreja mais, irmãos. Você que está me ouvindo, que não vai mais à igreja, busque a igreja mais perto da sua Bíblia, porque da sua casa às vezes está muito longe. A gente me ouviu essa mensagem que foi da Ana, que falou: a igreja mais perto da sua Bíblia, porque as pessoas não querem ler Bíblia. Irmãos, precisamos ler Bíblia. E se a gente for ler um capítulo aqui, as pessoas vão dormindo, Irmãos, a gente precisa viajar na palavra, assim, ó. Tomé se consumia de uma incredulidade tão grande que Jesus sabia que ele estava se contorcendo. Como que eu vou crer? Jesus, toca, pode apertar aí, toca, porque nem vendo ele acreditava. E às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, sem fé, incrédulo, com as vestes sujas, vem com a mentalidade presa, sai da igreja. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Quantos e quantos cristãos abandonou a fé, crente, com a palavra assim: pastor nunca veio na minha casa, pastor nunca me deu um oi. Irmãos, essa justificativa, eu vou alertar para vocês, não vai carimbar o passaporte não, naquele dia. Jesus vai falar assim: então foi por causa dele? Então você vai entrar, porque ele é culpado mesmo, não, irmãos. A sua salvação individual. Tem pessoas que querem um propósito, que é um motivo para sair assim, ó, dos caminhos do Senhor. O pastor não usa gravata. Eu gosto de ir para a igreja que tem gravata. E aí ele não usa, eu não vou mais. Mas eu também não vou não. Por causa do pastor lá, ele usava gravata e não usa mais. Pessoas, elas querem um motivo não para mudar, mas para sair. Elas querem sair, irmãos. E vai usar, mas naquele dia, irmãos, a gente tem que estudar a Bíblia, irmãos. Eu vejo o Pierre, o irmão Edilson. Eu falo isso aqui, irmãos, porque a gente vem trazer uma mensagem, e muitas das vezes é assim, irmãos. A prova é individual, ninguém pode olhar para o lado. Mas o professor também aprende, irmãos.
O professor, para ensinar, ele tem que aprender. E aí, quando a gente fala de estudo bíblico, a gente tem que fazer estudo bíblico aqui, irmãos. O meu povo perece por falta de... Aí a escola dominical hoje, aí não é bom, né? Assim, não... Irmãos, sem Bíblia, sem a palavra de Deus, sem a essência do que realmente importa, a gente vai morrendo, vai morrendo. E eu vou falar aqui o que tem matado os cristãos, sabe o que, irmãos? Celular. O celular está matando. Ele está uma flecha tão afiada na mão, porque, irmãos, você liga uma lista de música gospel. Bota aí, Pierre, uma lista. Estou encerrando, irmão, para a gente. Terminou a música, já vem propaganda do que, irmãos? Que não há coisas que não provém do Senhor. Mas está ali a propaganda, e aí você vai para pular. Tem como, irmãos? Não, tem que esperar 2 segundos. Para que o que, irmãos? O que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos ouviu, entra. E o maligno entra. E entrou, irmãos, acabou. Já não tem vontade de orar. Já não tem vontade. Irmãos, eu estou falando aqui, irmãos, tem pessoas que não ouvem louvores. Passa a semana sem ouvir, mas ouve a televisão, o que vai passar na novela, o que vai do próximo capítulo, o negócio assim. Irmãos, e vai entrando. Pelo ouvir e pelo ver. O diabo vai entrando. Vai entrando. Alguém já falou assim? Os que os olhos não vê, o coração não sente. Mas, irmãos, eu vou clamar, vou bater firme. Aquele que quiser acordar espiritualmente vai levantar. Porque a gente não vive nas coisas desse mundo. A gente não vai conformar com as coisas desse mundo, mas se transformar. Mas transformar pela glória do Senhor. A gente vai viver com... Ah, pastor, isso aí que o senhor está falando. Eu estou falando de algo que não ouvi, mas eu vejo. Irmãos, é nítido. Quando a gente vai conversar com uma pessoa lá na loja, a gente sabe se está cheio de Deus ou se não tem nada. A gente sabe, a gente vê. Porque a Bíblia diz que o Espírito discerne o quê? As coisas Espírito. O Espírito está pronto, mas a carne é? E ela tem matado o Espírito. Irmãos, só para a gente finalizar, pega meu celular aí, pastor. Vocês precisam entender de uma questão aqui que eu vou falar. Vocês precisam entender disso, irmãos. Existem 3 coisas. Estudo bíblico. Somos constituídos de corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Isso é essência. O Senhor soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Então temos o corpo, alma e espírito, Paulo. São 3 coisas, acredite. A alma é a sua consumidora. É ela que consome, irmãos. E o fornecedor é o seu corpo, a carne e o espírito. Não tem como servir 2 senhores. Você está recebendo a mercadoria da carne ou a mercadoria do espírito. Mas a alma está o quê? Consumindo. E ela consome, irmãos. Ela consome. Ela consome assim aquilo de uma forma tão devoradora que se você não vigiar, a carne chega a gritar de tanto que ela sacia. Mas aqueles que renunciam, que tortura a sua carne, irmãos, não por aparência, mas no oculto, escondido. Você faz aquele jejum, você faz aquilo que o Senhor nos ensina. O Espírito começa a beirar. O Espírito começa a incomodar. O Espírito começa a trazer uma sensibilidade. O Espírito começa a colocar um arrependimento. Nossa, eu falei tão bravo com o Pierre, parece que eu gritei com ele. Ô Pierre, desculpa aí, irmão. E a gente começa a chorar junto. Esse choro, irmãos, o Espírito, os sinais desse alimento é nítido na nossa alma. É nítido, é nítido. Quando a gente alimenta a alma com coisas espirituais, é nítido a forma que a gente vive, irmãos. As pessoas não acreditam. Quando a gente se humilha, eu vou falar para a gente finalizar.
Tem pessoas que, irmãos, é tão arrogante, tão assim desprezíveis diante das coisas. Irmãos, tem um caso, eu vou para a gente encerrar. Tem um caso lá na nossa empresa, assim, de frente à empresa tem uma praça, e tem alguma coisa acontecendo ali que eu não sei o que é. Mas todo dia a gente chega 6 e pouquinho lá, o lixo está revirado, de jogar tudo assim, né, esparramando na praça. E uma senhorinha, coitada, ela vem e fala: pastor, eu não sei, eu estou sem entender isso aqui, porque não tem lógica. Não é cachorro, porque a lixeira é alta. Não é cachorro, mas tem alguém revirando esse lixo e esparramando com o espírito de imundícia aí. E eu falei: tá certo mesmo? Não, senhora, uma senhorinha que faz a limpeza da praça lá. E aí um dia a gente chegou lá, estava frio, e eu vi aquilo, eu falei: coitado, eu fico com dó dela. Eu falei: Senhor, não tem lógica. Dói na consciência desse ser humano aí, não sei o que ele está caçando, porque nem comida porque fica aquele resto. E comecei a catar aquele lixo e orando: Senhor, muda a cabeça desse ser humano, porque não tem lógica, é muita humilhação para uma pessoa que trabalha aí, irmãos, para servir a limpeza. E aí eu comecei a catar aquele lixo. E ela chegou: pastor, não mexe não. Eu falei: o que foi? Não, deixa isso aqui para mim, isso aqui. Você não pode pegar isso aí não, irmão. Porque as pessoas, irmãos, não estão preparadas. O que a Bíblia diz, irmãos? Humilha. Se humilha. Você não pode fazer isso. Se alguém vê, você está, irmão, se humilha. As pessoas que é um padrão, que você não pode fazer isso. Por que eu não posso tirar a sujeira, irmãos? Por que você não pode fazer a limpeza? As pessoas acham que a imagem vale alguma coisa, irmãos. Não se justifique, não tenta se justificar para ninguém, é você e Deus, irmãos. Eu tinha um pastor Pedro, que falava assim: porque eu ia me justificar, porque eu chegava atrasado, discípulo. Eu atravessava a cidade andando, aí chegava um pouquinho atrasado. Pastor, rapaz, pensa no trem, foi uma labuta. Não precisa justificar não. Deus tem que saber o que aconteceu. Não cabe eu julgar, não cabe eu te condenar, mas Deus conhece. Amém, irmãos? Amém. Fique de pé, vamos orar, porque o Senhor é bom. E eu vou bater firme, a gente vai mudar esse cenário, irmãos. Hoje eu e a pastora, a gente começou no propósito, a gente vai. Irmãos, é algo que eu vou falar aqui. Outra perguntinha, não precisa responder, só para você ficar. Que dia você jejuou pela sua vida espiritual? Que dia você jejuou pela nossa igreja? Que dia que você jejuou para que você venha ter esse crescimento espiritual? A Bíblia diz que temos dons, o Senhor tem dons para nos entregar. Mas quem tem buscado esses dons? Que adianta eu falar em línguas, irmãos, se não tem ninguém para interpretar? Só para chegar aqui, quem está interpretando, irmãos? Que edificação tem a igreja? A gente precisa buscar dons, irmãos. Dons espirituais. Mas como, pastor? Jejum, oração, estudo bíblico. E não seja somente ouvintes, mas praticantes do Evangelho. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não tem como você receber algo do céu se ainda está ligado na terra. Não tem como você receber uma revelação, um dom de visão. Não tem como ter coisas celestiais, espirituais, se ainda eu vivo na carne. Se me bater, eu devolvo. Se falar, eu respondo. Se levantar, eu também levanto. Irmão, não tem como, porque ainda está gritando nessa terra, irmãos. Se você quer, Senhor, me levanta. Faz prova, irmãos. Pastor, como? Você dorme muito, irmão? Dormo. Então, se for do Senhor, me desperta na madrugada. Eu não preciso de despertador. O Senhor vai me levantar. Faz prova com Deus, irmãos. Mas faça algo espiritualmente. Porque vamos falar muito sobre batalha. Irmãos, o diabo ele tem tanto perturbado que qualquer coisinha o ser humano já levanta e já quer. Irmãos, a gente precisa estar preparado fisicamente como espiritualmente. Eu preciso fisicamente voltar, irmãos, que eu estou parado. E o tal do parado, do sedentarismo, ele é tão difícil, irmãos, porque para parar você para de uma boa, mas para voltar
dói tudo, irmãos. Assim espiritualmente também é falando, irmãos. Quem já viu, tem uma música que fala assim: quem já pisou no Santo dos Santos, não há outro lugar. Não há outro, é assim, né? Tem essa música. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. Irmãos, tem pessoas que não estão mais nesse lugar, mas em nome de Jesus vai voltar. Vai viver sobrenatural. Um dia eu ouvia muito do Pierre assim, rapaz, pastor, eu falei para ele: Pierre, do passado é só o diabo que às vezes usa para nos acusar, mas o Senhor quer coisas grandes para frente. Para frente vamos ganhar almas, para frente vamos pregar o Evangelho, para frente vamos ser usados. Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser moído, eu quero alimentar minha alma com coisas espirituais. Eu não aceito mais que a carne grita dentro de mim. Senhor, eu vou renunciar, eu abro mão. Senhor, as coisas materiais eu não quero me apegar. Senhor, me livra, me liberta do escravo, da escravidão. Eu preciso ser liberto, eu preciso ser tocado. Eu não aguento mais, nem eu me consigo mais me entender. Eu não sinto mais nada. Há muitos anos eu não vejo nada. Senhor, mas diante do Senhor eu posso me abrir. Eu posso me confessar, eu posso ser verdadeiramente honesto contigo. Senhor Jesus, não me deixe uma cegueira espiritual, porque eu sei que o Senhor vai me dar visão, assim como o Senhor já tem me dado. O Senhor é a minha força. Eu vou me rasgar, eu vou me transformar, porque o Senhor me prometeu os céus, me prometeu aquilo que eu não vejo. O Senhor me promete, porque olhos não viu, ouvidos não ouviu, no coração do homem não penetrou aquilo que o Senhor tem preparado lá no céu. Senhor, eu quero viver isso aí que o Senhor promete. Eu não quero mais viver de sofrimento nessa terra, de fingimento, de escuridão. Eu não quero viver mais, oh Pai, apenas de aparência, mas eu quero na essência começar lá debaixo das raízes. Eu vou começar a minha essência na raiz, porque eu sei que é nela que vai me sustentar, porque não chegará no dia da estação, o fruto vai vir, porque estou trabalhando na raiz. Jesus é bom, aceite Jesus. Jesus Cristo me transformou, Jesus Cristo me libertou. Aceita Ele. Eu estou trabalhando raízes, irmão. Quando eu começo a testemunhar, quando eu começo a falar do amor de Jesus, quando eu começo a falar daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele vai fazer, eu começo a fortificar as minhas raízes, eu começo a melhorar espiritualmente, eu começo a me equilibrar. As emoções dessa terra não vai me estabilizar. O desemprego, as ofensas, aquilo não vai mais me tirar. Senhor, me dá um equilíbrio, me dá um equilíbrio espiritual, me dá um renovo espiritual, uma autoridade espiritual. Senhor, iremos buscar face a face do Senhor, em espírito e em verdade, porque se queremos adorar o Senhor é em espírito, se queremos glorificar o Senhor é em espírito, se queremos buscar a sua intimidade, a tua essência é em espírito. Senhor Jesus, eu não aceito viver mais carnal nessa terra, eu não quero mais alimentar a carne nesse mundo, mas eu quero renunciar às minhas vontades, negar a mim mesmo. Senhor, eu sei que o Senhor sabe cada ponto que eu preciso melhorar. Senhor Jesus, eu abro mão, eu vou entrar nessa causa, eu vou me consagrar, eu vou me transformar, porque o Senhor está em mim. Eu sou templo, eu ainda sou templo. Eu não aceito o diabo me acusar, eu não aceito o diabo colocar sobre mim um jugo, porque o Senhor me libertou. A lei da escravidão, o Senhor foi o meu libertador. Senhor Jesus, eu sei que tem muitas pessoas vendo essa mensagem que vivem preso no vício, que vivem preso no adultério, na prostituição, mas o Espírito da nossa salvação, o Espírito Consolador, Ele vai através desse vídeo, através dessa mensagem. É Ele que faz a obra, não é o pastor, não é o apóstolo, não é ninguém, é Jesus Cristo. Ele é onisciente, onipresente,
gente, Ele habita nos corações daqueles que aceitam o Senhor Jesus. Ele vai além do que eu posso imaginar. Aquele que estiver ouvindo essa mensagem, o Evangelho vai entrar, vai transformar, vai lavar de dentro para fora, vai ser transformado. Em nome de Jesus eu libero essa mensagem, que os olhos espirituais começam a ver aquilo que o inimigo tenta, peleja, mas em nome de Jesus já está derrotado. Ele não tem poder, ele não tem autoridade sobre os filhos do Senhor, porque o Senhor já decretou a nossa vitória. Em nome de Jesus, a nossa igreja vai ser uma igreja avivada no Espírito Santo. Eu quero chorar, Senhor. Eu quero todos os dias chorar na Tua presença, sentir a Tua presença, caminhar cantando o hino da vitória, orando, o dia todo eu vou orando. Jesus Cristo, o homem das mãos furadas, já passou e está nesse lugar, e eu vou dando glória, de glória em glória, o Senhor vai me transformando. Eu posso até não estar sentindo, mas aquilo que eu estou ligando será ligado nos céus, e aquilo de glória em glória, aleluia, aleluia, o Senhor vai me queimando por dentro, vai trazendo algo novo, Senhor. Mas eu quero transformação. Eu não aceito viver de forma humana, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós de volta para casa, e que essa mensagem entre no seu coração, que ela habita ali e faça morada, e que algo novo, transformador, divisor dessa data possa mudar o seu destino, mudar a sua história, em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada no seu trabalho, que a alegria do Senhor seja a sua força. Amém? Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.